Belém, 22 de outubro de 2012. Este é o Horto de Belém. Um espaço muito agradável para conversar, fazer um lanche, ler um bom livro. Muitas pessoas vêm aqui para tomar o café da manhã, trazer as crianças para brincarem. Tem um parquezinho ali atrás. É um ambiente calmo e muito alegre também, arborizado. Vamos hoje dar prosseguimento à leitura da introdução do livro Depois da Morte, do eminente escritor e orador espírita Leon Denis. Há umas mangas bem madurinhas ali. Gostaria de muito bem. Assim que eram as mangueiras em Belém, cheia dessas mangas amarelas. Nós saímos pelas ruas levando uma sacola e
principalmente nos dias de chuva, né, com vento. Fazíamos essa sacola muitas vezes, 2 sacolas cheias de manga. Quero também aproveitar para corrigir um erro de leitura de apenas um termo, uma palavra, né? Como se trata de uma matéria séria, de uma matéria de valores elevados, basta uma palavra para desvirtuar o verdadeiro sentido. É justamente aqui, foi no vídeo passado a este, né? Esta palavra aqui, fisiológicas, diz assim: em suas experiências fisiológicas. A ciência contemporânea chegou ao pórtico desse mundo oculto, conhecido dos antigos e regido por leis exatas. Corrigido. Ainda bem perto está o dia em que a força dos acontecimentos e o exemplo dos audaciosos constrangê-la-ão a tal. Reconhecerá então que nada há aí de sobrenatural, mas ao contrário, uma face ignorada da natureza, uma manifestação das forças sutis, um aspecto novo da vida que enche o infinito. Peço perdão pelo erro e muito grato pela oportunidade de correção. Vamos dar continuidade então. Progride e sobe para o seu autor através de existências numerosas, alternativamente terrestres e espirituais, por um aperfeiçoamento contínuo em suas encarnações. Constitui ela o homem, cuja natureza ternária, o corpo, o perispírito e a alma, centros correspondentes da sensação, sentimento e conhecimento, torna-se um microcosmo ou pequeno mundo
imagem reduzida do macrocosmo ou grande todo. Eis porque podemos encontrar Deus no mais profundo do nosso ser, interrogando a nós mesmos na solidão, estudando e desenvolvendo as nossas faculdades latentes, a nossa razão e consciência. Tem duas faces a vida universal: a involução ou descida do espírito à matéria para a criação individual e a evolução ou ascensão gradual na cadeia das existências para a unidade divina. Prendia-se a esta filosofia um feixe inteiro de ciências, a ciência dos números ou matemáticas sagradas, teogonia, a cosmogonia, a psicologia e a física. Nelas, os métodos indutivo e experimental combinavam-se e serviam-se reciprocamente de verificação, formando assim um todo imponente, um edifício de proporções harmônicas. Este ensino abria ao pensamento perspectivas suscetíveis de causarem vertigem aos espíritos mal preparados, e por isso era somente reservado aos fortes. Se, por verem o infinito, as almas débeis ficam perturbadas e desvairadas, as valentes fortificam-se e medram. É no conhecimento das leis superiores que estas vão beber a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na desgraça. Tal conhecimento produz benevolência para com os fracos, para com todos esses que se agitam ainda nos círculos inferiores da existência, vítimas das paixões e da ignorância. Inspira tolerância para com todas as crenças. O iniciado sabia unir-se a todos e orar com todos. Honrava Brahma na Índia, Osíris em Mênfis, Júpiter na Olímpia, como pálidas imagens da potência suprema, diretora das almas e dos mundos. É assim que a verdadeira religião se eleva acima de todas as crenças e a nenhuma maldiz. O ensino dos santuários produziu homens realmente prodigiosos pela elevação de vistas e pelo valor das obras realizadas. Uma elite de pensadores e de homens de ação, cujos nomes se encontram em todas as páginas da história. Daí saíram os grandes reformadores, os fundadores de religiões, os ardentes propagandistas, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus. Todos os que têm posto ao alcance das multidões as verdades sublimes que fazem sua superioridade. Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas. Promulgaram a lei moral, imutável, sempre em toda parte semelhante à mesma.
Mas não souberam os discípulos guardar intacta a herança dos mestres. Mortos estes, os seus ensinos ficaram desnaturados e desfigurados por alterações sucessivas. A mediocridade dos homens não era apta a perceber as coisas do espírito, e bem depressa as religiões perderam a sua simplicidade e pureza primitivas. As verdades que tinham sido ensinadas foram sufocadas sob os pormenores de uma interpretação grosseira e material. Abusou-se dos símbolos para chocar a imaginação dos crentes e, muito breve, a ideia mater ficou sepultada e esquecida sob eles. A verdade é comparável às gotas de chuva que oscilam na extremidade de um ramo. Enquanto aí ficam suspensas, brilham como puros diamantes aos raios do sol. Desde, porém, que tocam o chão, confundem-se com todas as impurezas. O que nos vem de cima mancha-se ao contacto terrestre. Até mesmo ao seio dos templos levou o homem às suas concupiscências e misérias morais. Por isso, em cada religião, o erro, este apanágio da terra, mistura-se com a verdade, este bem dos céus. Pergunta-se algumas vezes se a religião é necessária. A religião, do latim religare, ligar, unir, bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unindo-os por um mesmo pensamento ao princípio superior das coisas. Há na alma um sentimento natural que a arrasta para um ideal de perfeição em que o identificam o bem e a justiça. Este sentimento, o mais nobre que poderemos experimentar, se fosse esclarecido pela ciência, fortificado pela razão, apoiado na liberdade de consciência, viria a ser o móvel de grandes e generosas ações. Mas, manchado, falseado, materializado, tornou-se muitas vezes, pelas inquietações da teocracia, um instrumento de dominação egoística. A religião é necessária e indestrutível porque se baseia na própria natureza do ser humano, do qual ela resume e exprime as aspirações elevadas. É igualmente a expressão das leis eternas e, sob este ponto de vista, tende a confundir-se com a filosofia, fazendo com que esta passe do domínio da teoria aos da execução, tornando-se vivaz e ativa. Mas, para exercer uma influência salutar, para voltar a ser um incitante de progresso e elevação, a religião deve despojar-se dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas sim as formas exteriores, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias.
Cumpre evitar confundir coisas tão dessemelhantes. A verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano, e não nas formas ou manifestações exteriores, que está o melhor templo do Eterno. A verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados. Não necessita de sacerdotes, nem de fórmulas, nem de imagens. Pouco se inquieta com simulacros e modos de adorar. Só julga os dogmas por sua influência sobre o aperfeiçoamento das sociedades. Abraça todos os cultos, todos os sacerdócios, eleva-se bastante e diz-lhes: a verdade ainda está acima. Entretanto, deve-se compreender que nem todos os homens se acham em vias de atingir esses píncaros intelectuais. Eis porque a tolerância e a benevolência são coisas que se impõem. Se, por um lado, o dever convida-nos a desprender os bons espíritos dos aspectos vulgares da religião, por outro, é preciso nos abstermos de lançar a pedra às almas sofredoras, lacrimosas, incapazes de assimilar noções abstratas, mas que encontram arrimo e conforto na sua cândida fé. Entretanto, deve-se compreender que nem todos os homens se acham em vias de atingir esses píncaros intelectuais. Verifica-se, porém, que de dia para dia diminui o número dos crentes sinceros. A ideia de Deus, outrora simples e grande nas almas, foi desnaturada pelo temor do inferno e perdeu seu poder. Na impossibilidade de se elevarem até ao absoluto, certos homens acreditaram ser necessário adaptar à sua forma e medida tudo o que queriam conhecer. Foi assim que rebaixaram Deus ao nível deles próprios, atribuindo-lhe as suas paixões e fraquezas, amesquinhando a natureza e o universo, e sob o prisma da ignorância, decompondo em cores diversas os argênteos raios da verdade. As claras noções da religião natural foram obscurecidas a bel prazer. A ficção e a fantasia engendraram o erro, e este, preso ao dogma, ergueu-se como um obstáculo no meio do caminho. A luz ficou velada para aqueles que se acreditavam seus depositários, e as trevas, com que pretendiam envolver os outros, fizeram-se em si próprios e ao seu redor. Os dogmas perverteram o critério religioso e o interesse de casta falseou o senso moral. Daí um acervo de superstições, de abusos e práticas idólatras, cujo espetáculo lançou tantos homens na negação. A reação, porém, anuncia-se
As religiões, imobilizadas em seus dogmas como as múmias em suas faixas, agora agonizam abafadas em seus invólucros materiais, enquanto tudo marcha e evolve em torno delas. Perderam quase toda a influência sobre os costumes, sobre a vida social, e estão destinadas a perecer. Mas, como todas as coisas, as religiões só morrem para renascer. A ideia que os homens fazem da verdade modifica-se e dilata com o decorrer dos tempos. Eis porque as religiões, manifestações temporárias, vistas parciais da eterna verdade, tendem a transformar-se desde que já tenham cumprido a sua tarefa e não mais correspondam aos progressos e às necessidades da humanidade. À medida que esta caminha, são precisas novas concepções, um ideal mais elevado, e isso só poderá ser encontrado nas descobertas da ciência, nas intuições crescentes do pensamento. Chegamos a uma época da história em que as religiões encanecidas aluem-se por suas bases, época em que se prepara uma renovação filosófica e social. O progresso material e intelectual desafia o progresso moral. Na profundeza das almas, agita-se um mundo de aspirações, que faz esforços por tomar forma e aparecer à vida. O sentimento e a razão, essas duas grandes forças imperecíveis como o espírito humano, de que são atributos, forças hostis até hoje e que perturbavam a sociedade com os seus conflitos, semeando por toda parte a discórdia, a confusão e o ódio, tendem finalmente a se conciliarem. A religião deve perder seu caráter dogmático e sacerdotal para tornar-se científica. A ciência libertar-se-á dos baixios materialistas para esclarecer-se com um raio divino. Surgirá uma doutrina idealista em suas tendências, positiva e experimental em seu método, apoiada sobre fatos inegáveis, sistemas opostos na aparência, filosofias contraditórias e inimigas. O espiritismo e o naturalismo, entre outras, acharão, afinal, um terreno de reconciliação. Síntese poderosa, ela abraçará e ligará todas as concepções variadas do mundo e da vida. Raios dispersos, faces variadas da verdade. Será a ressurreição sob forma mais ampla e a todos acessível, dessa doutrina que o passado conheceu. Será o aparecimento da religião natural que renascerá em sua família, ensinará e dará exemplo.
A religião passará para os atos, para o desejo ardente do bem. O holocausto será o sacrifício de nossas paixões, o aperfeiçoamento do espírito humano.